Muito bem, meus amigos, vamos lá então. Iniciando o nosso trabalho, nós estamos aqui no nosso estudo da Revista Espírita, mês de abril de 1860. E depois dos casos que nós estudamos aqui, na sessão. Deixa eu voltar rapidamente. Na sessão Variedades, é onde nós estudamos dois artigos, né? O Fabricante de São Petersburgo, trazendo ali uma situação bastante curiosa, né? Sobre efeitos físicos, espíritos que perturbavam o grupo de trabalhadores, né? Roubando roupas, causando ali uma série de transtornos. E depois nós vimos também a aparição tangível, um espírito desencarnado há 3 anos, fez um pedido, 2 anos e meio, fez um pedido de uma missa para um amigo que estava encarnado. E aí durante a missa ele viu o espírito então ali presente, um espírito presente, né, para que, vendo ali a participação dele, inclusive, né, apertando a mão, agradecendo e tudo mais, tendo ali a presença, a experiência clara de um efeito físico, né, de uma aparição. Agora nós vamos então para o ditados espontâneos. É uma série de comunicações, como nós vemos, né, ditados espontâneos. São ditados que chegam e, na verdade, são muitos ditados que nós mesmos experimentamos aqui na nossa sala, quando os espíritos, então, amigos, vêm e trazem para nós uma mensagem de reflexão, algumas vezes ligadas ao nosso estudo, outras vezes para nos ajudar, nos levando a novas reflexões, né? Então, Kardec recebia também aqui essas tantas mensagens. Bom dia, Marião. E aqui publica para nós, para nos ajudar aqui, vendo uma série, né, trazendo uma série de temas interessantes. Então, o primeiro, o anjo das crianças, foi recebido na sociedade. A médium é a senhora de Boyer, né? Então essa aqui é a nossa porta-voz dos espíritos, né? Talvez, Brás, muitas vezes os efeitos físicos acontecem e a gente tem pouco conhecimento. Ontem mesmo, né, eu concluí finalmente, eu tinha até esquecido daquele documentário do Netflix que fala sobre a vida após a morte. Então cada episódio traz para nós ali, né, um tema. Então os temas foram experiência de quase morte, médiums, sinais dos espíritos, reencarnação e mais um outro que eu não estou me lembrando. E nesse de sinais, em que as pessoas que perdem entes queridos esperam algum sinal para mostrar, né, que o espírito ali está perto, então são muitos os relatos que a gente acaba não conhecendo. Então você, ao entrar em contato com um determinado grupo, as pessoas vão relatando efeitos físicos, né, ou mesmo algumas aparições, que todo mundo esconde muitas vezes, principalmente numa cultura em que não é comum você tratar disso de uma forma aberta, né, porque tem uma questão social, tem uma questão religiosa, né, então as pessoas acabam evitando. Mas os espíritos estão sempre presentes, né? Nós não podemos dizer que a necessidade desses fenômenos para despertar a nossa consciência, essa necessidade terminou pelo fato da doutrina espírita estar aqui. A gente lembra que do mundo todo, o grupo que estuda a doutrina espírita, que tem essa preocupação em conhecer o mundo espiritual, é um grupo ainda muito pequeno. Basta a gente lembrar que no último censo, nós éramos 25 milhões de espíritas aqui no Brasil, e o Brasil, sendo a maior nação espírita do mundo, comparado com quase 8 bilhões de pessoas pelo mundo afora, então os espíritos têm muita coisa para fazer ainda. Né? Então, por isso, a gente lembra que vai ser sempre, né, vai ser sempre ali um trabalho constante das mais variadas formas, né, de comunicação, de despertar a consciência, de chamar a atenção. Então, continuam presentes. Então, esses médiuns estão aí pelo mundo afora, que a gente lembra que no Brasil existe muito pouco. Mas você vai na África, você vai na Ásia, você vai na Europa, os fenômenos estão acontecendo. Só não estão sendo pesquisados, não estão sendo divulgados. Né? Então, assim, a doutrina espírita chegou, mas ainda tem um longo trabalho para fazer com que ela se torne conhecida por todos os habitantes do planeta e entender a realidade do mundo espiritual. Né? Muita coisa para se fazer ainda. Mas vamos lá.
Ah, bom dia, Osmar. Ditados espontâneos, o anjo das crianças. Meu nome é Micael. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que doce missão! E que felicidade proporciona a alma! Perguntais se me refiro à guarda das crianças? Mas não tem suas mães, anjos bons prepostos a essa guarda? E por que ainda é necessário um espírito para delas se ocupar? Então não pensais nas que não têm mais essa boa mãe? Infelizmente não as há, e muitas. E não terá a própria mãe necessidade de ajuda algumas vezes? Quem a desperta em meio ao seu primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita em aliviá-la quando do precipício para onde corre, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo que poderia misturar-se aos seus cabelos louros? Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhes inspiramos a compaixão pelo nobre, pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, mesmo das piores, poderia nos irritar. Há sempre um instante em que o seu coraçãozinho nos fica aberto. Alguns de vós se espantarão dessa missão. Mas não dizeis frequentemente: há um Deus para as crianças? Sobretudo para as crianças pobres? Não, não há um Deus, mas anjos amigos. E como poderíeis explicar, de outro modo, essas salvações miraculosas? Existem ainda muitos outros poderes, cuja existência nem mesmo suspeitais. Há o espírito das flores, dos perfumes. Há milhares cujas missões, mais ou menos elevadas, vos pareceriam deliciosas e invejáveis, após vossa dura vida de provas. Eu os exortarei a virem ao vosso meio. Nesse momento sou recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Casada jovem, com um homem que possuía vários filhos, não tive a felicidade de os ter de mim mesma. Completamente devotada a elas, Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ser ainda guarda das crianças. Doce e santa missão. Eu repito, cuja influência as mães aqui presentes não poderiam negar. Adeus, vou à cabeceira dos meus pequenos protegidos. A hora do sono é a minha hora boa, e é preciso que visite todos esses olhinhos fechados. Ficai sabendo que o bom anjo que vela por elas não é uma alegoria, mas uma verdade. Então, bacana essa mensagem, né? Porque nós temos, né? Assim como nesse caso temos essa missão de espíritos que guardam pelas crianças, né? Que realmente é um trabalho que nós conhecemos muito pouco, porque a ideia que nós temos é que cada espírito tem o seu próprio protetor. Mas não imaginamos um espírito que tenha por missão guardar, né, desse grupo como um todo. Da mesma forma que nós temos também espíritos que cuidam da natureza, espíritos que cuidam dos animais, espíritos, por exemplo, né, que cuidam de uma escola, de um hospital. Enfim, temos ali atividades das mais diversas que não são atividades específicas. Basta a gente lembrar o que André Luiz relata para nós, que a atividade que ele faz como um socorrista naqueles grupos, naquelas missões, não faz necessariamente com que ele vá especificamente a um espírito e se responsabilize por ele. O trabalho que ele faz é um trabalho diverso, ele vai onde a missão chama. Então vemos que nesse caso ele é um espírito que auxilia aqueles que têm necessidade. Então ele vai atender algum espírito numa certa necessidade, depois ele vai a outro espírito que tem ali outra necessidade. Nesse caso, esse espírito se dedica exclusivamente, então, às crianças, mas de um modo geral. Ela não é um espírito protetor de uma criança em especial, tendo ali uma relação, tendo ali uma conexão com aquele espírito especificamente. Mas o trabalho dela é um trabalho genérico. Então mostra ali, né, a gente não realmente compreende muito pouco sobre essa atividade, mas como ela diz para nós, né, que é uma doce e santa missão, ainda mais ela, né, que trazia essa frustração de não ter sido mãe na existência anterior, mas guardava ali um
um amor muito grande pelas crianças, dá para a gente imaginar como é você, como espírito, olhar aquelas crianças no berço, você olhar aquelas crianças caminhando, brincando, as famílias andando com suas crianças, e esses espíritos, então, atentos a ela. É realmente uma imagem muito bela, uma imagem muito doce, de fato, né? Então, vem aqui o depoimento de Micael, que é o nome desse espírito, né? Que é um espírito feminino, Micael, o nome dela. Então, mais uma vez aqui, sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Então, esse aqui é o primeiro depoimento para nós. Assim como nós temos espíritos que trabalham com resgates, espíritos que trabalham nas mais variadas atividades, né? Bem interessante a gente conhecer. Então pode falar, André, agora que você começou, termina. Eu também já escolhi o meu, né? Então a gente vai chegar do outro lado, eu quero fazer isso. Você quer? Tá bom, então. Vai para o outro lado que tem outra coisa para você fazer. Então devagar a gente vai conquistando, né? Mas a gente vai trabalhar para isso, com toda certeza. Pois é, chega assim, eu quero ser. Você quer? Tá bom. Conselhos, Sociedade, 25 de novembro de 1859. Médium, Sr. Rose. Aqui é uma pena, né? Voltando aqui ao tema anterior, é uma pena que Kardec não tenha comentado sobre isso, né? Trazido para nós ali alguns detalhes, né? Das impressões que foram colhidas quando esse espírito se fez presente, ou mesmo, né? Ter consultado, né? Os orientadores dos trabalhos para que se aprofundassem um pouco mais desse tema. Então a gente fica ali com aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de querer aprender mais sobre esse tema. Bom dia, Namoni. Conselhos. Esse conselho, então, já trazendo para nós aqui o responsável, nada mais, nada menos que o Espírito Verdade, através do Sr. Rose. Outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. A forca foi derrubada, a fogueira extinta, os instrumentos de tortura destruídos, a alma terrível do ridículo, tão poderosa contra a mentira, atenuar-se-á ante a verdade. Seus inimigos mais temíveis foram encerrados num círculo intransponível. Com efeito, negar a realidade de nossas manifestações seria negar a revelação, que é a base de todas as religiões. Atribuí-las ao demônio, pretender que o espírito do mal venha confirmar e desenvolver o Evangelho, exortar-vos ao bem e à prática de todas as virtudes, é simplesmente e felizmente provar que ele não existe. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Restam os espíritos maus. Jamais uma árvore boa produzirá maus frutos. Jamais uma árvore má produzirá bons frutos. Nada de melhor tendes a fazer senão responder-lhes o que respondia o Cristo aos seus perseguidores, quando reformularam contra ele as mesmas acusações. E, como ele, rogar a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem. Então, o Espírito de Verdade. E essa mensagem diz respeito ao trabalho agora feito pela doutrina, feito por Kardec, né? Feito pela sociedade parisiense e por todos aqueles que trabalham em prol da doutrina. O que nós temos aqui é a importância de vermos que o tempo foi passando, a mentalidade foi se transformando, e se no passado a crucificação, a fogueira, a tortura eram as ferramentas utilizadas por aqueles que eram resistentes a essas novas ideias, agora naquele presente já não existia mais. E apenas tem ali a oposição daqueles que não concordam, aqueles que tentam ridicularizar, aqueles que tentam perseguir. Mas aqui então, inclusive dizendo para nós que essas comunicações eram efeitos do demônio. Mas o que é colocado para nós traz aqui então que nada mais temos a fazer, ou tendes, né, tinha Kardec e todos aqueles que trabalhavam, a fazer se não responder-lhes o que respondia o Cristo aos seus perseguidores, quando formularam contra elas as mesmas acusações. E como ele, rogar a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem.
Então, mais dia ou menos dia, como Paulo de Tarso. Num dia ele era o perseguidor, no outro ele se tornou perseguido. Mas muito mais do que perseguir ou ser perseguido, a ideia é perceber que Paulo de Tarso ele era um homem que resistia a essas novas ideias, aquelas novas ideias que eram os ensinamentos de Jesus. E depois ele passou aquele que divulgava essas ideias. Então, perseguir e ser perseguidor é uma consequência, é um efeito, mas a causa vem exatamente das suas convicções. E Paulo mostrou para nós essa mudança de convicção a partir do momento em que ele sentiu, com efeito, a presença de Jesus ali junto a ele e também o entendimento mais concreto daquelas verdades que foram trazidas, daquelas revelações. Porque, como é colocado para nós também aqui, a revelação é a base de todas as religiões. Porque se as religiões falam sobre o mundo espiritual, o conhecimento terreno não pode adentrar nesse campo, não pode adentrar nessa dimensão. Então nós só sabemos o que existe no mundo espiritual a partir daqueles que lá vivem, trazem para nós a título de revelação. Então o que Kardec fez no trabalho com a doutrina foi sistematizar o nosso trabalho de verificação dessas revelações que foram sendo apresentadas. Dentre elas, por exemplo, o próprio controle universal dos ensinos dos espíritos, fazendo comparações entre as informações, filtrando aquilo que um espírito diz, comparado com aquilo que outro espírito diz. Então a doutrina espírita foi então sendo elaborada de uma forma racional. Mas independente disso, ela sofreu o combate como continua sofrendo hoje, em que nós temos a intolerância, a incompreensão. Nesse documentário do Netflix, voltando a falar sobre ele, é interessante perceber que algumas pessoas que diziam, por exemplo, que um espírito se comunicou, o espírito do filho, tinha muitos depoimentos de mães nesse documentário, e era impressionante a gente ver a dor daquelas pessoas, a dor daquelas mães, a dor daqueles pais. A intensidade do sofrimento e a angústia que elas tinham na busca de uma comunicação, de uma mensagem de seus filhos. E aí então, tendo contato, era muito comum as pessoas dizerem que aquilo era mentira, que aquilo era uma ilusão e que aquilo era efeito do diabo. Então, esse mesmo tipo de mensagem, esse mesmo tipo de ideia que é passado, só um instantinho, pessoal. Esse mesmo tipo de mensagem trazia, então, muito mais confusão do que certeza. E aqui, então, passado para nós, como é trazido aqui pelo próprio Espírito de Verdade, que aí nós lembramos, há discussões a respeito da identidade do Espírito de Verdade. Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo e lá no final do Livro dos Médiuns, traz para nós o entendimento dele, colocando como Jesus sendo o Espírito de Verdade. Então essa mensagem traz aqui, embora sintética, mas nós lembramos que essas mensagens iam chegando dentro de um contexto da sociedade, nas conversas que aconteciam, nos debates que estavam sendo desenvolvidos. Então, essa mensagem vinha trazer ali um apoio, um incentivo para as comunicações, e vinha de uma forma espontânea, naturalmente. Próxima mensagem, outra ditada ao Sr. Rose e lida na sociedade. Aqui também o Espírito de Verdade assina essa mesma mensagem. A França conduz o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Assim o provam os acontecimentos passados e contemporâneos. Aqui, o que é colocado para nós é o contexto histórico, mostrando para nós ali o Iluminismo, a Revolução Francesa, que foram ali dois movimentos e eventos que foram significativos para a mudança do pensamento no mundo ocidental. Basta a gente lembrar que a independência de todos os países das Américas, as independências foram inspiradas exatamente na Revolução Francesa. A mudança do pensamento europeu também se deu pela mudança na França, do desenvolvimento dessas ideias. Por isso, então, coloca que a França conduz o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações. Assim o provam os acontecimentos passados e contemporâneos.
fostes escolhidos para serdes o espelho que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Então, fostes, vocês franceses foram escolhidos. E essa luz divina que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira, diz respeito a várias ideias que prevaleciam nas sociedades europeias, principalmente, né, mas acabava refletindo de modo geral no mundo todo. Então, o iluminismo, que foi esse movimento filosófico tão importante ali, que teve praticamente 2, 3 séculos de duração, ele trouxe, então, uma nova forma de pensar, uma nova forma de racionalizar aquelas ideias predominantes. Por isso, então, o iluminismo, e Paris, sendo a cidade-luz, tinha exatamente essa missão de iluminar, com a luz da razão, a mente de todas as pessoas mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Principalmente depois de quase 1000 anos em que nós tivemos a presença da Inquisição, o combate ao desenvolvimento da ciência, da arte, da filosofia. E aí então nós tivemos ali o grande renascimento cultural, naquele período, né? Final do século XV, começo do século XVI, ali por volta de 1500 e alguma coisa, bem no comecinho, enquanto os portugueses chegavam aqui no Brasil, os espanhóis chegavam nas Américas, na Europa, então, os movimentos artísticos, científicos e filosóficos começavam a ganhar o seu espaço. E é exatamente iluminar essas trevas da ignorância e da mentira que fizeram com que a humanidade ficasse parada, em alguns sentidos, durante esse período tão longo, trazendo tanto medo e trazendo tanto sofrimento. Pois não, Dudu? Manda para nós, antes de continuarmos aqui. Só continuando rápido aqui, vamos lá para a gente finalizar essa parte então, né? Falando sobre as crianças, né? Já falamos sobre elas. Mas se não estiverdes animados pelo amor do próximo e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo e interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós, senão como artífice, que provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Pensai nisto seriamente. Descei aos vossos corações, sondai-lhes os mais íntimos refolhos e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. A não ser assim, retirai-vos, antes de comprometerdes os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença ou a dos espíritos que traríeis convosco. Então, o Espírito de Verdade traz aqui mais uma mensagem para nós, falando sobre a responsabilidade daqueles que agora, trazendo essa mensagem da doutrina espírita, tinha por missão dar continuidade nesse trabalho iluminista, de iluminar os corações, só que agora revelando o mundo espiritual. E aqueles que não apresentavam condições para isso, trazendo ainda orgulho, egoísmo, então esses espíritos, esses trabalhadores, seriam utilizados de uma forma temporária até que fosse encontrado um novo grupo. Esse grupo de boa vontade, esse grupo de virtudes. Então, muito importante perceber esse peso de responsabilidade que foi depositado sobre eles, que eles entendessem a sua tarefa, a sua missão. Querida tia Alcina vem novamente para nós, né? Já veio da outra vez falar sobre evangelização, agora vem falar para nós sobre crianças, né? Então, já sabemos que o tema preferido da tia Alcina é exatamente esse, a gente vai procurar, então, trazer mais esse tema para a gente ter a presença dela aqui com a gente, né? Vamos lá. Crianças são anjos, assim todos dizem. Mas crianças, anjos espíritas, que com certeza terá seu anjo guardador. Aquele que promove a sua proteção, seja ela na guarda de todas as horas, mas na fala de todas as horas. São espíritos velhos.
acesos, sabendo o que aconteceu, quando na volta ao plano, mas sem saber o que acontecerá no plano em que irá renascer. Crianças são anjos? Crianças são seres em débitos, que voltam para cumprir as dívidas, por vezes pequenas e por vezes enormes. Mas dentro de tudo que coloca-se aqui, deixaremos de lado as crianças que chegam para pagar, mas crianças com seus anjos protetores trazem boas intenções, trazem segredos guardados na sua consciência, como espíritos, mas chegam para fazer o melhor do que lhe foi colocado para a sua melhora substancial, de trazer na sua evolução mesmo, como crianças, ainda inocentes, seres pequenos e adoráveis, que nascem crianças com anjos, mas que precisam crescer ainda bastante durante sua vida na casa em que for morar. Então Tia Alcina traz para nós exatamente aquela ideia sempre, né? Crianças são sempre ingênuas, crianças são sempre doces, mas nós lembramos que os nossos filhos são espíritos, como lembrava o professor Hernani Guimarães Andrade. E lembrar que as crianças são espíritos, nós veremos a doçura da criança, mas trazendo dentro de si histórias, dificuldades, virtudes. Então esse é um grande trabalho que, quando nós falamos lá sobre evangelização, que o Chico comentou naquele nosso Pinga Fogo, ele falava exatamente isso, né? A grande missão dos evangelizadores, dos professores, daqueles que cuidam das crianças, não apenas cuidar das crianças nas suas necessidades imediatas, mas mais ainda olhar para as crianças nas suas necessidades mais amplas, a necessidade da educação, da condução dos seus pensamentos, das suas tendências, no auxílio do desenvolvimento dos valores. Então o grande papel desses guardiães que estão sempre presentes, né, acompanhando o desenvolvimento desses seres, e mais ainda, né, os guardiões mais importantes são os pais, que, tendo consciência ali da grande missão que eles tiveram, não era simplesmente trazer o filho para o mundo, mas é para trazer aquele espírito e fazer com que ele alcance realmente a proposta com a qual se comprometeu antes de vir aqui para o mundo material. Então olhar para a criança, sim, é aquela criança linda, é aquela criança fofa, é aquela criança doce, mas ali dentro tem uma enciclopédia de experiências, muitas vezes bastante difíceis, que vão naturalmente aflorando com o passar do tempo, até o espírito mostrar realmente as suas características. E quando essas características surgirem, ele já precisa estar bem direcionado para que ele possa domá-las, para que ele possa direcionar os seus esforços para o seu próprio desenvolvimento. Então, crianças são anjos? Nesse sentido, sim, pela doçura, mas na verdade são espíritos que trazem suas histórias. Aí então é só a gente lembrar, certa vez nós fizemos um exercício, bom dia Sonja, fizemos um exercício em que nós pegamos, né, na verdade eu tive a oportunidade, eu fui convidado certa vez para fazer uma palestra numa loja maçônica, em que era um evento em que a família era convidada, né, então tinha ali os trabalhos fechados para os próprios membros, e havia ali um evento em que pessoas da família eram convidadas para participar. E eu fui ali para falar exatamente desse tema. Nossos filhos são espíritos. E aí então eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para aquelas pessoas numa loja maçônica a respeito das crianças serem o espírito. E claro, né, cada um ali traz a sua própria crença, traz a sua própria ideia. E aí então a ideia que me veio na hora, para poder elaborar um roteiro, foi fazer com que eles se vissem como crianças, e não para falar dos filhos deles. Então, em vez da gente dizer, olha, os seus filhos hoje, os seus netos, as suas crianças, né, porque eram senhores, né, eram pessoas maduras e outras mais jovens, né, mas ali então eram pais, avós que estavam ali participando. E aí então eu lembrei, né, falei, bom, em vez de eu dizer para eles assim, olha, os seus filhos e netos precisam de ajuda porque eles vão crescer, porque eles vão se tornar adolescentes, porque depois eles vão se desenvolver um pouco mais, eu procurei fazer o contrário. Eu falei assim, lembra quando você tinha, né, para quem tinha ali os seus 60, 70 anos, voltar para os 50, para os 40, para os 30, para os 20, para lembrar ali quando entrou na faculdade, quando começou a namorar, para voltar um pouco mais quando tinha 15, 14 anos, para chegar até a memória mais antiga. Então eu fui fazendo com que todos
fizessem ali uma regressão de memória durante essa existência para lembrar que eles também são crianças, para que eles pudessem lembrar depois quais foram as situações que favoreceram o desenvolvimento deles, quais foram os apoios, quem foram as pessoas importantes, o que poderia ser feito de diferente para que eles também fossem diferentes se eles vissem a necessidade de mudança. Né? E isso, felizmente, trouxe um resultado bem interessante, porque todo mundo ali olhava com muita atenção e você percebia, enquanto eu falava algumas coisas, que os olhares ficaram perdidos. E, na verdade, não perdidos do que eu estava falando, mas perdidos porque eles estavam buscando neles mesmos, em si mesmos, né, as lembranças do passado. E aí todos ali, então, se viram como crianças. E depois que nós chegamos, né, nesse momento em que eles eram crianças, aí nós começamos a evoluir novamente e fazer com que eles olhassem agora para as suas famílias, para perceber que aquilo que eles tiveram ou deixaram de ter, era necessário que eles observassem agora para essas crianças que estavam ali, sob a guarda, sob os cuidados deles. Né? Então foi muito interessante, porque mostrava assim que a criança não é aquela criança mimada, porque eu amo meus filhos, porque eu vou fazer tudo o que puder para que eles fiquem bem, para que eles sejam felizes. Nós temos que olhar com um olhar que vai além da matéria, e ver exatamente ali o papel de cada uma daquelas pessoas que tinham suas responsabilidades no círculo familiar, para que auxiliasse então aquelas crianças a se tornarem homens de bem. E não crianças apenas cuidadas exteriormente ou satisfeitas momentaneamente, mas que elas pudessem ser conduzidas de um modo equilibrado. Então é isso que nós temos que lembrar. Essa mensagem da tia Alcina lembra exatamente isso. As crianças são fofas, as crianças são lindas. Aí nós pegamos personagens, né? Jesus era apenas uma criança. E era de fato apenas uma criança, porque as pessoas o viam como uma criança. Nós encontrávamos o Chico, encontrávamos Madre Teresa, todos eles eram crianças, mas que traziam esse grande potencial de se tornarem essas pessoas que de fato o eram. Assim como nós encontramos pessoas, quando pegamos, né, na sociedade nossa, vemos ali pessoas abandonadas nas ruas, pessoas aprisionadas em presídios, pessoas que sofrem dependências das mais diversas, cometendo crimes. Todos eles foram crianças. E eles não se tornaram assim nesse aspecto negativo que apresentam hoje, mas eles apenas afloraram aquilo que eles já traziam dentro de si. Então, crianças são espíritos que muitas vezes têm ali, muitas vezes são mais velhos do que nós mesmos. Kardec mesmo já falou sobre isso, e trazem a sua bagagem de experiências e precisam ser conduzidos. A Angelina colocou, né, criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar seu sono, né, seu sonho infantil. Então, né, enquanto isso, os espíritos estão ali prontos para se desenvolverem dentro desse casulo infantil, se a gente pode dizer assim. O Braço colocou, né, nessa semana tive um impacto psicológico ao ver aquela criança que foi amarrada no tambor pelo pai, né? Depois me lembrei da lei de causa e efeito, voltei ao estado normal, né? Então a gente tem ali uma triste situação, né, Braço? Assim como aquelas crianças que sofrem, aquelas crianças que desencarnam, aquelas crianças que passam por tantas dificuldades, cada um tem a sua história. Nós temos também ali, infelizmente, né, espíritos que vão se comprometendo cada vez mais ali a partir do seu comportamento. Vamos lá em frente então, próxima mensagem, ostentação. Senhorita Rouet, Sociedade, 16 de dezembro de 1860. Então, ostentação, vamos a ela. Quem assina essa mensagem? Joinville, Ami de Loire. Vamos lá. Numa bela tarde de primavera, um homem rico e generoso estava sentado em seu salão. Sorvia, feliz, o perfume das flores de seu jardim. Enumerava, complacente, todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. A essa lembrança não pôde deixar de lançar um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, disse ele, dei mais de 1000 escudos para essa obra pia. Deitei negligentemente uma cédula de 500 francos
na bolsa que me estendia aquela jovem duquesa em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias, e creio que Deus me será grato por tanto bem que fiz. Ah, e esquecendo uma pequena esmola que dei há pouco tempo a uma infeliz viúva, responsável por numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que, por certo, não será por isso que o céu se me abrirá. Tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita e eis a prova. No mesmo instante, uma mão apagou o papel em que ele havia escrito todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. Não é, pois, a esmola dada com ostentação que é a melhor, mas é aquela que é dada com toda a humildade do coração. Então, uma pequena história, bom dia, dona Miriam, uma pequena história trazendo para nós, mostrando, né, que quantas vezes nós fazemos, então, a prática da caridade sem nos sensibilizarmos com a causa. Então, joga uma moeda, assina um cheque, na atualidade, né, faz uma transferência para poder ali levar esses recursos para que uma obra seja construída. Mas aqui nós percebemos, então, que houve uma dessas obras em que ele realmente se sentiu sensibilizado. Quando ele coloca, ia esquecendo uma pequena esmola que dei há pouco tempo a uma infeliz viúva, responsável por numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que, por certo, não será por isso que o céu se me abrirá. Foi então quando ele deu essa esmola e ele refletiu sobre a importância dela. Foi nesse momento em que realmente ele se sensibilizou e em que ele se importou. E nesse se importar foi quando de fato ele se elevou diante da obra, da pequena obra que ele tentou realizar. Porque as demais, como nós vimos aqui, pelo que foi relatado, isso é importante para nós. Quantas vezes, né, num trabalho que nós fazemos num centro espírita, num trabalho social, nós ali temos a nossa agenda cheia, né? Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Mas nós fizemos de modo tão automático, até de certa forma cumprindo com as nossas obrigações, com o compromisso assumido com a instituição. Mas tudo isso se dá de uma forma tão automática que nós não percebemos a caridade. Nós vemos apenas ali o trabalho mecânico. É aquele, por exemplo, né, que fica ali na fila, né, ou servindo aquela grande fila de necessitados, no caso ali, né, os necessitados de comida, de roupa, de remédio. Então, assim, você entrega próximo, não tem aquela sensibilidade. E aí, então, nós vimos, né, acho que um dos grandes exemplos que certamente vão nos sensibilizar era o trabalho que o Chico fazia. Porque muitas vezes as pessoas ali recebiam aquele pequeno auxílio que ele dava, seja ele material, seja mesmo um auxílio moral através de uma mensagem, e aí então as pessoas o abraçavam e ele chorava junto. Porque realmente ali ele entendia a dor das pessoas. E nós muitas vezes passamos por isso. Naquele trabalho que nós fazemos, olha, eu faço um trabalho de caridade. Qual é o seu trabalho? Eu faço esse trabalho desse jeito e tal, mas acaba virando quase que uma linha de montagem. Sem que nós tenhamos a atenção para as pessoas. Nós ficamos muito mais preocupados com o trabalho do que com aqueles que recebem. Porque aí sim faz a grande diferença. Nós vamos encontrar, por exemplo, né, nas situações do nosso dia a dia, aqueles que trabalham com educação, aqueles que trabalham com saúde, que lidam com pessoas que têm ali as suas necessidades. Ou seja, em que área for, né, nas mais variadas áreas em que há relação interpessoal, você pode tratar aquela pessoa como simplesmente um cliente da escola, um cliente do hospital, um cliente da empresa, ou você pode tratar aquela pessoa como alguém que veio buscar ali o auxílio e esse auxílio foi prestado a ela e não ao cliente. Quem prestou o auxílio fui eu e não a empresa. Nós vamos encontrar no plano espiritual, por exemplo, médicos, né? Porque o médico ele sempre lida com as nossas maiores dores físicas, morais, né? Então, médicos chegam no plano espiritual, como André Luiz, vocês se lembram da história dele? Para quem assistiu ao filme, né, eu lembro da passagem do próprio livro Nosso Lar, quando ele dizia, né, que ele atendia, ele gostava de atender pacientes que eram ricos, pacientes que podiam pagar.
E aí então a secretária, né, agendava ali algumas pessoas humildes, e aí então ele reclamava, ele não gostava. Então, afinal de contas, ele era um médico. E aí nós vamos olhar, mas como é que um médico pode ser mal recebido no mundo espiritual diante de tudo aquilo que ele faz para todas as pessoas? Então não importa o que ele faz, o que importa é como ele faz. E aí teve até aquela parte em que ele encontrou, dos translados que ele fazia lá em Nosso Lar, ele encontrou com essa senhora que foi atendida. Até aquela parte engraçada do filme, né? E a senhora, né? Eu estava doente, coisa e tal, o senhor me tratou, e a senhora ficou bem? Eu morri, né? E aí os dois se encontrando no plano espiritual. Então mostra para nós exatamente isso. Então o trabalho que nós fazemos, um trabalho de relação pessoal, na verdade todos os trabalhos que nós fazemos, ele tem de alguma forma uma relação pessoal. E alguém vai dizer, mas eu trabalho, né, atrás da mesa de um escritório, de uma empresa, tudo que eu faço é mexer com papéis. Pois é, mas é através do seu trabalho que a máquina funciona para servir as pessoas que buscam aquela empresa para serem beneficiadas de alguma forma. Então aqui mostra para nós, né, a reflexão que nós temos que ter em torno do automatismo das nossas ações. Esse automatismo ele é muito perigoso, porque nós nos acostumamos com a dor do outro. Então eu trabalho num centro espírita, trabalho num atendimento ali às pessoas necessitadas, e aí então eu vou dizendo, chegou mais um que vai sofrer, chegou mais um. E aí tem até uma discussão em torno da ética médica, né? Quando a pessoa diz assim, eu tenho um coração para operar hoje. E na verdade não é o seu João, a dona Maria, que tem família, que está muito assustado, que está angustiado, preocupado, se vai conseguir sair daquela mesa cirúrgica. E o médico diz, eu tenho um coração para poder fazer. E no caso, né, de um atendimento fraterno, eu tenho um caso de depressão que eu atendi hoje. Ou aquele professor, eu tenho um aluno que ele tem ali uma dislexia. E na verdade nós estamos falando de pessoas. Então é importante que nós humanizemos as nossas reflexões, as nossas ações. Que nós entendamos que aquilo que eu faço para as pessoas. Não é para o cliente, não é para o paciente, não é para o aluno, não é para quem seja quem for. Eu faço para as pessoas. Porque do contrário, se nós mecanizarmos essas nossas ações, nós vamos virar simplesmente ali, né, anônimos, robôs automaticamente ali agindo e as pessoas sendo tratadas dessa forma. O Braço colocou, né, só de ver a carinha boa de quem recebe minha ajuda ali, já valeu um céu, né? Me ligo para a cartilha do meu coração. De fato, né, Braço? André colocou, não é verdade, né? Até porque muitas vezes temos nossas próprias dores e esquecemos da dor do outro. Não, mas a questão, na verdade, Andréia, não é nem nós nos esquecermos da dor do outro por causa das nossas dores. É nós nos tornarmos indiferentes. Porque nós somos assim, a gente acaba se distraindo. O mundo nosso, ele é um mundo com distrações. Né? E nessas distrações a gente acaba de fato, né, Didima, virando máquinas. Então, quando nós trabalhamos, principalmente num ambiente como esse, você vai fazer uma palestra, você está preocupado com o seu texto, você está preocupado se aquilo que você disse foi bem aceito, e não as necessidades das pessoas que estão ali. Então, mais uma vez, não é o que você faz, mas é como você faz. Nessa mensagem que nós recebemos aqui, vimos ali uma pessoa que era rica, que começou a contabilizar todas as suas doações. Mas no momento em que ele se preocupou com aquela pessoa, em que ele deu aquela moeda e ficou pensando, será que aquilo foi bom para ela? Será que aquilo ajudou de alguma forma? Ele acabou de olhar para a pessoa. Ele não tratou aquela pessoa simplesmente como alguém por quem ele jogou uma moeda, para quem ele jogou uma moeda, sem qualquer preocupação, qualquer atenção. Então isso faz a diferença. Pessoal, dá uma aqui na área de texto, por favor, para a Namone se orientar. O Braço colocou, né, o Chico às vezes ia trabalhar chorando de dor, né? Sim. E chorava junto muitas vezes também, né, Braço? Então aqui, ostentação, esse é o nosso tema para levar a nossa reflexão. A esmola dada com ostentação, que é a melhor, mas a que é dada com toda a humildade do coração. Né? Então não é, pois, a esmola dada com ostentação que é a melhor, mas é a que é dada com toda a humildade do coração. Então não é o trabalho em que você se orgulha do trabalho, mas na verdade, né, a humildade no coração na forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho.
E, infelizmente, é realmente um grande desafio para nós. Porque a gente vai fazendo com que as nossas relações se tornem impessoais. E no momento em que a gente se deixa levar por essa impessoalidade, aí então a gente se torna indiferente à dor do outro. Aí o outro passa apenas a se tornar um número, uma estatística no trabalho que nós desenvolvemos. Dudu colocou para nós, né, faça a sua mão direita o que a esquerda não quer ver. Então, nós temos que nos preocupar realmente com as nossas ações. Né, que o nosso orgulho, que a nossa vaidade, que aquilo que o mundo pede para todos nós, que isso fique em segundo plano. Que façamos a diferença tendo a atenção devida para as pessoas, humanizando o nosso trabalho. Próxima mensagem, Abelardo, através do médium Sr. Rose, ou Sr. Rosé, Sociedade, 27 de janeiro de 60. Diz assim para nós então, amor e liberdade. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Então, amor e liberdade. Pelo amor desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardorosos na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitai, por meio de uma insistência muito grande, junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão doravante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. Então aqui, mais uma vez, nós vemos, né, a importância do amor, que é exatamente, né, o amor daquilo que nós falamos agora, né, a forma como você faz as coisas, a partir do trabalho que você realiza, do cargo que você ocupa, da missão e da responsabilidade que você tem, esse amor desenvolve novas relações que nos aproximam da unidade. E aí nessa liberdade de ação, quanto mais liberdade nós temos, maior a responsabilidade. Mas ao mesmo tempo nós lembramos, né, que aquela liberdade sem disciplina, ela acaba sempre, né, extravasando de um modo destrutivo. Então disciplina é essa liberdade. E como é colocado para nós aqui no final, a liberdade escolhe o bem que o aproxima de Deus. E aqui é dito também, não é mais pelo medo e pela força que os poderosos adquirirão o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. Então essa liberdade ela vai se tornar realmente uma ferramenta de uso, de bom uso, de transformação, quando nós soubermos dirigi-la. E para isso, naturalmente, a gente tem que pensar, eu tenho liberdade de agir, mas qual é exatamente a minha referência para que eu possa disciplinar essa liberdade? Quais são os meus limites? Porque, como foi colocado aqui em cima, né, o ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Então essa liberdade nos dá direitos, mas também nos dá deveres. E se nós agimos a partir dos nossos direitos e nos esquecemos dos nossos deveres, nós naturalmente vamos construindo, né, ou vamos ali construindo em torno de nós aquela jaula que no futuro vai nos restringir. Porque se eu abusei da minha liberdade, violando a liberdade alheia, eu mesmo estou me privando dessa liberdade no futuro. Então que essa disciplina nos dirija para que tomemos as decisões de um modo sempre construtivo. E aí então aquela passagem do Evangelho que diz, amar a teu próximo como a ti mesmo, que é tão pouco compreendida, mas como a gente já falou, para você que possa amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Porque aí sim, aquilo que você deseja para si, você oferece para o outro. Mas como a gente não tem ainda desenvolvido em nós essa capacidade do auto-amor, porque o nosso amor é inegoísta, né?
O auto-amor é aquele, eu quero tudo para mim e eu não quero nada para o outro, né? Se sobrar alguma coisa, eu passo para o outro. Então esse é meu espaço, esse é meu interesse, e nós vemos isso claramente na nossa sociedade atual. Nas mais situações, nas mais variadas situações. É no trânsito, é numa loja, é numa vacina durante a pandemia, em que cada um pega para si aquilo que ele acha que ele pertence. Então, se você não é capaz de amar-se de fato, mas na verdade você alimenta o seu egoísmo, mas quando você passa a se amar, que eu preciso realmente daquilo, aquilo é importante para mim, mas eu sei também que é importante para o outro, viver esse sentimento de fraternidade, aí sim a gente consegue vivenciar de fato esse sentimento nobre. Isso me fez lembrar, eu comentei com vocês esses tempos atrás, que eu voltei a assistir àquele filme, né, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, baseado num livro dele, né, nesse livro dele. E aí então nesse ensaio para a cegueira, como eu comentei com vocês, e para quem não se lembra, é uma epidemia de cegueira que aconteceu no mundo, e as pessoas todas pararam de enxergar, ou quase todas, né? E aí então algumas pessoas tinham a visão, mas a maioria não tinha. E aí nós percebemos que nessa situação em que a sobrevivência dependia do instinto, até mesmo numa situação tão caótica como aquela, em que ninguém mais tinha visão, as pessoas brigavam pelo seu espaço, brigavam pela comida, brigavam para a satisfação dos seus interesses pessoais. E aí nós estamos vivendo agora quase que um ensaio sobre a cegueira, só que é uma cegueira moral, em que nós temos ali cada um vivendo em função do instinto, porque quando a razão não é capaz mais de controlar as nossas ações, é o instinto que domina, é ele que predomina. Porque eu preciso satisfazer as minhas necessidades. E quando a minha razão e os meus valores já não têm mais força, eu vou agir simplesmente em função dos instintos que ainda existem dentro de mim. E dentre eles, o egoísmo, sem dúvida nenhuma, é aquele que é o mais poderoso. E aí então nós estamos vendo agora, né? Pois é, Mariô, mas né, a lição ela vem e ela termina no seu devido tempo. Aí nós lembramos, né, que quantas situações tristes, deprimentes, né, tão reprováveis que nós vimos na atualidade, com relação a medicamentos, equipamentos, vagas hospitalares, com relação ao cuidado com o outro nas suas relações, para evitar essa contaminação. Então todos nós temos responsabilidades. E nós temos visto, né, nas mais variadas esferas da nossa sociedade, né, a prevalência do egoísmo. Então, infelizmente, nós temos ainda tanto que aprender. Por isso que nós colocamos, né, o amor e a liberdade. E o que nós estamos vendo, na verdade, é a indiferença e o egoísmo. E o resultado acaba saindo exatamente daquilo que nós temos observado. O embaixador colocou, né, a sociedade humana aprende às vezes, né, pela dor e dificuldade. Eu não colocaria às vezes. Eu colocaria que, infelizmente, nós só aprendemos ainda nesse momento, né, através da dor e da dificuldade. O sentimento de fraternidade, nós sabemos que ele existe e ele é para nós bastante gratificante quando nós vivenciamos. Mas quando nós temos que oferecer, aí então vai exigir de nós um certo sacrifício. Sacrifício que nem sempre a gente está disposto a oferecer. Então, como lembra Joana de Ângeles, embaixador, a dor para nós é a nossa melhor professora. Ela está aqui, né, está sempre aqui na nossa companhia. Enquanto que o sentimento de fraternidade, né, o professor fraternidade, ele fica de longe observando, né, nós desejarmos a sua aproximação. Infelizmente. Avançando um pouco mais, próximo artigo, a imortalidade. Senhorita Rouet, Sociedade, 3 de fevereiro de 1860. Quem assina para nós essa mensagem, Fenelon. Como pode um homem, e um homem inteligente, não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura, que não é outra senão a do Espiritismo? Não a vida do Espiritismo, mas é a vida que o Espiritismo esclarece, né? Em que se tornariam esse amor imenso que a mãe devota ao filho, esses cuidados com que o cerca na infância, essa atitude esclarecida que o pai dedica à educação desse ser bem amado?
tudo isso seria então aniquilado no momento da morte ou da separação? Seríamos assim semelhantes aos animais, cujo instinto é admirável, sem dúvida, mas que não cuidam de sua progenie com ternura, senão até o momento em que ela cessa de ter necessidade dos cuidados maternos? Chegado esse momento, os pais abandonam os filhos e tudo está acabado. O corpo está criado, a alma não existe. Mas o homem não teria uma alma, e uma alma imortal. E o gênio sublime, que só pode comparar a Deus, tanto dele emana esse gênio que gera prodígios, que cria obras-primas, seria aniquilado pela morte do homem. Profanação. Não se pode aniquilar assim as coisas que vêm de Deus. Um Rafael, um Newton, um Miguel Ângelo e tantos outros gênios sublimes abarcam ainda o universo em seu espírito, embora seus corpos não mais existam. Não vos enganeis. Eles vivem e viverão eternamente. Quanto a se comunicarem convosco, é menos fácil de admitir pela generalidade dos homens. Somente pelo estudo e pela observação, eles podem adquirir a certeza de que isso é possível. Fenelon. Então eu comentava com vocês, mais uma vez, né, que foi bem providencial, eu ter assistido esse documentário ontem. Então, A Vida Após a Morte mostrava, naquele episódio, que falava sobre os sinais que as pessoas esperam receber dos seus entes queridos, né? Então muitos pais, mães, companheiros traziam ali o seu depoimento sobre a dor que sentiam. Então a dúvida era exatamente isso. Eu não posso crer que tudo aquilo que eu vivi com aquela pessoa, tudo aquilo que ela representava para mim, deixou de existir. Então fica assim, eu não posso crer, mas na verdade acaba não sabendo. E por isso, nesse primeiro trecho que Fenelon traz para nós, ele coloca, né, como pode um homem inteligente, não crer na imortalidade da alma e, consequentemente, numa vida futura que não é outra senão a do Espiritismo. Que aí mostra não apenas a imortalidade, mas o desenvolvimento, a dinâmica, a continuidade do espírito no seu processo evolutivo. E até mesmo, né, nas reencarnações também. Mas então as pessoas sofrem e a dor da dúvida acaba sendo quase equivalente à própria dor da perda. Porque você perdeu, a dor já está consumida. Mas o que vem depois? Será que ele continua? Será que não continua? Porque é uma dor contínua. A dor da morte, pensemos assim, né? A dor da morte ela é intensa, mas você consegue terminar aquele ciclo no momento, por exemplo, em que acontece uma cerimônia de sepultamento. Você sabe, a pessoa está ali, acabou e tudo mais. Mas depois vem ali o prolongamento dessa dor, naquela busca de será que continua? Será que existe? Será que eu posso me comunicar? Então esses tantos serás são dúvidas que elas não terminam. E ali é possível a gente perceber pessoas que tinham 1 ano depois da desencarnação de um ente querido, 2 anos, 3 anos, 10 anos de sofrimento, que não acabava, porque essa dúvida permanecia. Então o corpo foi sepultado, mas o espírito permanece num vazio que ela não consegue preencher. E aí então a gente tem que assistir a esse documentário, a esses documentários de um modo geral, como eu comentei com vocês anteriormente, a partir O Aborto dos Outros, nós temos que assistir a esses documentários com a mente aberta e não fazer julgamento. Porque o nosso entendimento a respeito dessas experiências são baseados, né, os nossos conhecimentos são baseados na doutrina espírita. Doutrina que nós estudamos, que nós abraçamos e tudo mais. Mas as pessoas que vivem cada uma dessas experiências, elas não são espíritas. Então elas estão no seu tempo de busca, no seu tempo de amadurecimento. Então eu olhava assim e falava, meu Deus, por que essa pessoa que sofre tanto não pega e lê o Livro dos Espíritos? Aí você fica imaginando, né, fantasiando coisa, né? De repente eu vou e entro na casa de uma família dessa porque eu sou convidado de um amigo e o assunto começa e eu começo a falar sobre a doutrina espírita. Naquela ânsia de dizer para ela, acredita nisso que é verdade.
mas aquilo continua. A pessoa durante 10 anos, num estado de luto, mostrava até um pai que depois da desencarnação da filha, ele ficou durante 6 anos sem entrar no quarto da filha. E a mãe entrava no quarto da filha para ficar vendo fotos, vendo objetos, como se fosse um ambiente de culto. Durante 6 anos. E buscavam desesperadamente um sinal, mas um sinal material. Eles queriam uma prova da existência daqueles seres queridos. Então, aqui embaixo, eu me lembrei desse trecho, porque aqui em cima ele fala, né? Em que se tornariam esse amor imenso que a mãe devota ao filho, esses cuidados com que o cerca na infância, essa atitude esclarecida que o pai dedica à educação desse ser bem-amado. Tudo isso seria, então, aniquilado no momento da morte ou da separação? E aí, então, nós colocamos aqui embaixo, né, para finalizar nesse trecho, ele diz assim, né? Quanto a esses espíritos, no caso a esses gênios, né? Mas a gente generaliza. Quanto a se comunicarem convosco, é menos fácil de admitir pela generalidade dos homens. Somente pelo estudo e pela observação eles podem adquirir a certeza de que isso é possível. Então é necessário primeiro, eu me lembro, né, que conversando com o espírito Dr. Herman, que era um dos mentores, que é um dos mentores lá do Centro Espírita Leon Denis e de outras instituições também, eu conversava com ele, numa certa vez que eu estive no Rio, e falava das minhas crises, né, de fé. Então ele me passou como receita, conversei ali com ele durante 1 hora mais ou menos, trocando algumas ideias e tal, e ele falou assim, leia Santo Agostinho. E aí tem um livro chamado Confissões de Santo Agostinho. E eu, com aquela minha preguiça de leitura, eu assisti ao filme, né? Muito mais prático, muito mais resumido, né? Mas certamente ele deve ter dado uma risadinha por ser aquele paciente rebelde, né? Então, em vez de tomar o remédio fácil, eu tomei o remédio disciplinado, eu tomei o remédio mais fácil. Mas ele colocou uma frase muito interessante para mim. Ele disse assim, muitas vezes é preciso você crer para ver. E não você ver para crer. Então a história de São Tomé, eu tenho que ver para crer, isso mostra a nossa visão tão materialista. Porque, não raras vezes, nós vemos de uma forma tão clara diante de nós e não cremos. Mas para que a gente possa construir dentro de nós essa convicção, nós começamos, principalmente falando do mundo espiritual, através do crer para poder ver. Então a imortalidade para nós não é apenas uma questão objetiva em que eu tenho que provar a imortalidade. Eu tenho que, através da minha razão, construir esse entendimento. Porque então, quando vier ali uma informação, uma prova, eu já estou pronto para absorver. E quantas vezes nós que trabalhamos, que estudamos a doutrina espírita, não precisamos mais ficar vendo espíritos caminhando pelas nossas casas, fica vendo pessoas relatando daquilo que ela lembra de uma existência anterior. Nós simplesmente entendemos isso por uma questão de uma fé que foi construída pela nossa razão, pelo entendimento dessa verdade. E é isso que esse espírito, então, Fenelon, passa para nós a respeito da imortalidade. Somos seres tão inteligentes, mas ainda tão apegados à matéria. A Chaconã tinha colocado lá em cima, né, quando se aprende pela dor, se aprende de verdade. Né? O que Joana de Ângeles fala para nós, né? Que nós precisamos vivenciar a dor que nós criamos para poder entender exatamente o seu verdadeiro sentido. Não dá para dizer assim, olha, você cortou o dedo do outro e você fez com que ele sentisse muita dor. Eu vou falar, poxa vida, que pena, me desculpa. Aí então eu corto meu dedo. Aí eu vou entender exatamente a dor que ele sentiu. A Angelina colocou, né, se a gente perde o medo e chega perto de uma criança de rua e conversar com ela, observará seus olhinhos a expressar o sofrimento que a boca não fala, né? E olha, Angelina, precisa realmente de muita coragem. Porque nós temos um medo muito grande de compromisso. A caridade exige de nós um compromisso. A caridade exige de nós um envolvimento. Não é um envolvimento de necessariamente você levar para casa. Aquelas crianças muitas vezes têm família. Mas o fato de você chegar perto e querer ouvi-la, e você perceber que ela precisa de alguma coisa, e através desse compromisso você vai ter vontade de dar, mas a sua razão vai ter medo de participar, isso para nós é muito difícil.
A Andréa colocou, né, eu conheci uma com 10 anos da morte do filho e outra com 6 anos da morte da mãe. Mantinha o quarto igual, muito difícil. Só atenção, carinho e consolo para ajudar de alguma forma. Né? Então, de fato, né, e essa busca, né, que as pessoas elas querem uma prova, elas dizem assim, olha, eu não quero saber de religião, eu quero falar com meu filho. Então, elas esperam uma prova sem que elas se espiritualizem. Porque, claro, as religiões trazem seus dogmas, as religiões trazem suas práticas que nem sempre nos agradam. Mas é através do processo de espiritualização em que nós abrimos nossa mente para poder entrar em contato com o mundo espiritual. O Brás colocou, eu tenho uma música chamada Retrospecto do Natal, que escrevi. Ia chorando, não entendi, Brás. Ao chegar uma criança de rua procurando comida em um tambor de lixo em pleno 24 de dezembro, né? Está no YouTube, que foi digitada pela amiga Miriam aqui, que está na sala, né? Então, depois coloca para nós, Brás, o link aí para a gente poder acessar. Próximo tema, meus amigos, vamos lá. Escrever ela chorando, né? Pois é, imagina a dor mesmo, de fato, né? Aqui nós temos agora duas mensagens, uma de São Vicente de Paulo, que é uma chamada Parábola, também pelo senhor Rosé, acho que é Rosé, e depois a outra, O Espiritismo, trazida por Francisco de Sales, e a outra chamada Filosofia, que é um pouco maior, que é bem interessante, que na verdade aqui é a última dessa coletânea, que é assinada, aqui é bem interessante a assinatura, Moisés, Platão, depois Juliano. Ou seja, esse espírito que se identifica como tendo sido Moisés, depois Platão e depois Juliano. Juliano, o imperador. Ele viveu ali por volta de 360 depois de Cristo. Então, Moisés, Platão e Juliano, o mesmo espírito nessas três personalidades. Olha só que interessante, né? Então, pessoal, a gente fecha por aqui o nosso estudo, porque não vai dar tempo da gente ler aqui essas mensagens, que elas são um pouco longas, né? E claro, merece todo a nossa atenção, as nossas reflexões. Deixa eu ver aqui. Merece para nós aqui uma atenção mais cuidadosa, né? Mas enfim, nós lemos aqui então, pessoal, só para lembrar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí que eu acabei me perdendo aqui na minha página. Nós estamos na mensagem... Senhor Jobá... sim, bem para frente. Então nós lemos aqui, né, só para lembrarmos. Nos ditados espontâneos, o anjo das crianças. Depois vimos aqui conselhos, né, anjos das crianças, assinado pelo espírito Micael, né, que era uma trabalhadora do plano espiritual com a missão de cuidar dessas crianças que nós vimos, né? Inclusive a nossa querida tia Alcina, né, trouxe para nós uma mensagem para lembrar dessa responsabilidade com as crianças. Conselhos de Espírito Verdade, outra também da responsabilidade dos trabalhadores de boa vontade, também do Espírito de Verdade. Aquela ostentação que nós vimos aqui também assinada por Joinville, Ami de Loá, Amor e Liberdade, falando aqui para nós do Espírito Abelardo, e depois Imortalidade, que é aqui do Espírito Fénelon. Então, meus amigos, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Esse último é bem interessante. Tá? Só para reforçar, para quem não viu ainda, quem não assistiu ainda aquele documentário, né, Vida Após a Morte, assista que é bem interessante. Né, porque traz para nós ali pesquisas, a opinião de outras pessoas, né, porque a gente vê a doutrina espírita com tanta facilidade aqui para nós que a gente não dá ouvidos, né, não, a gente não ouve, não abre os ouvidos para entender como as pessoas lidam com essas experiências, principalmente fora do país, né, porque se nós tivéssemos oportunidade de convidar um grupo de evangélicos e um grupo de católicos para ouvir qual é a opinião que eles têm a respeito desses pontos, né, que nós estudamos da doutrina,
Claro que nós ficaríamos com aquela vontade enorme de convencê-los dessa verdade, né? De dizer para eles, né, olha, o que vocês estão pensando é errado, é isso, é aquilo. Então a gente colocaria muito mais as nossas paixões do que o respeito à crença do outro. E nesse caso, né, nesse documentário é interessante porque ele mostra pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, que vivem também experiências relacionadas com a mediunidade, mas lidam com um modo completamente diferente. Tem ali o seu próprio modo, muitas vezes com uma certa mística, outras vezes de um modo muito cético, né? Enquanto para nós é tudo normal. Então, se nós ficarmos fechados dentro da nossa caixinha, imaginando, né, que tudo aquilo que nós pensamos é aquilo que o mundo ainda não sabe, que eles estão errados e que nós estamos certos, nós ficaremos ali bastante equivocados, né? Porque nós temos ali que existe um processo de despertamento em cada grupo, em cada cultura, para cada pessoa. E quando a gente tem contato com esses documentários, ou mesmo, por exemplo, né, no Discovery Channel, tem um programa que fala, né, a reencarnação de meu filho. É um programa que passa todos os dias, praticamente. Eu acho que é no Discovery. Mas se não for, é um outro canal ali. E ali fala a reencarnação do meu filho. E conta histórias de crianças que se lembram de experiências, de vivências passadas. De fatos, datas, nomes, muitas vezes até surpreendentes, né? Pessoas que contam detalhes e que lidam com isso de uma forma absolutamente traumática. Até pessoa dizendo assim, olha, eu lembro da minha encarnação passada. Não, isso é coisa do diabo. Não posso falar com ninguém. Exatamente assim. Então isso acaba ampliando a nossa visão e percebendo como o mundo lida, como cada grupo lida, ou cada indivíduo, lida com essa relação com o mundo espiritual a partir daquilo que a doutrina espírita passa para nós. Que não é apenas uma questão de desenvolvimento moral, mas é uma questão de entendimento, né, de desenvolvimento intelectual nessa relação com o mundo espiritual. Então vale a pena assistir. Esse documentário, provavelmente vocês podem encontrar também no YouTube, colocando ali, né, documentário, reencarnação, que vocês vão ter ali vários, né, como por exemplo aqueles que eu coloquei para vocês, do professor, não é o Ian Stevenson. O Ian Stevenson estudou sobre reencarnação de crianças. Mas é o outro, como é que chama aquele que fez o estudo sobre experiências de quase morte? Era o Ian Stevenson e o outro era aquele médico. Me fugiu o nome dele. Quem lembra? Quem lembra? É o Ian Stevenson e o outro era... Bom, não lembro. Vamos lembrar com calma aqui, né? Mas de qualquer forma, como aquele documentário que eu indiquei para vocês, então vale a pena a gente ler, para ver assim que nós temos universidades, para ver que nós temos ali estudos. Dr. Moody, me fala o nome dele completo, Angelina, não está vindo aqui. Preciso me concentrar mais. Foram vários pesquisadores, né, no Brasil. Né, dentre eles o professor Hernani Guimarães Andrade. Mas, enfim, assistam que vale a pena para aprimorar, né, o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito da relação do mundo espiritual com as pessoas. O Raymond Moody. Era ele mesmo? Então é isso mesmo. Obrigado, Angelina. Obrigado, menino. Então vale a pena a gente estudar bastante sobre isso, tá? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Próximo artigo, então, que nós vamos ler aqui, Parábola. Tá bem interessante. Temos 3 artigos para ler. E depois aqui, finalizando essa sessão dos artigos